Beleza, gente. A tela já está sendo compartilhada. Como vocês podem ver aqui no topo da tela compartilhada, nesse grifo azul, né, nessa tarja azul, o aplicativo do Microsoft Teams avisa automaticamente que a gravação foi iniciada. Estou oralizando este aviso após o início de gravação para que aqueles que não têm acesso ao chat tomem conhecimento de que a gravação foi iniciada. E também consignei por escrito no chat do nosso grupo, da reunião deste grupo de trabalho de prática simulada penal do Centro Universitário UniAbel, dia 11 de novembro de 2020, onde vamos tratar de pedidos de liberdade e trataremos como modelo principal o pedido de revogação de prisão preventiva. Feitas os avisos iniciais, a fim de que todos tenham ciência de que a partir se abrir o áudio, se abrir a câmera, sua imagem e sua voz serão gravados e compartilhados no ambiente interno institucional através do canal do docente do YouTube, que é de acesso público, beleza? Então, peço que não abram o áudio ou a câmera se não se incomodarem com o registro de suas imagens e de sua voz. Bom, feitas aí as advertências iniciais de praxe, vamos ao nosso conteúdo. Beleza, dessa vez eu fiz aqui tudo direto já no documento de Word. Eu estou com um probleminha, vocês podem ver aqui que já instalaram o PowerPoint, mas eu estou me entendendo aqui com ele, que precisa ser feita uma instalação nova. O tema de hoje é a revogação, não traz prejuízo nenhum para a gente, tá? O tema de hoje é a revogação de prisão preventiva e aqui eu trago as primeiras noções de revogação de prisão preventiva. A prisão preventiva é a modalidade de prisão cautelar que tem por objetivo resguardar o inquérito ou o processo. Então, a prisão preventiva ela vai estar ali na proteção do processo ou do inquérito, frente à ocorrência de uma das hipóteses do 312 do CPP em verbis. É importante destacar que o 312 do CPP sofreu uma mexidinha recente, né? Deixa eu... 2... Beleza. Aqui não tem muita, né, diferença. Vem que ele vem, o 312, ele sofre, né, de vez em quando ele sofre uma atualização. Com o pacote anticrimes, agora em 2019, no final do ano passado, houve uma atualização do texto, né, que dizia outrora que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instituição criminal, assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência de crime e indício de autoria. A atualização ficou que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instituição criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de crimes de suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, gente, tem aí uma quarta, né? Não chega a ser uma quarta hipótese, mas ao meu entender, e segundo, né, alguns textos, né, e artigos que eu pesquisei para poder, né, preparar essa fala para vocês hoje, me parece, né, num primeiro momento, que é uma condição extra que ela continua apresentando, que pode ser decretada como? Se eu coloco 2 pontos aqui, né, eu consigo elencar ordem pública, ordem econômica, conveniência institucional criminal, ou tem um ou aqui, né, para assegurar a aplicação da lei penal. E aí as duas condições, as 3 condições, uma, que haja prova da existência do crime, ou seja, tem que ter materialidade, não pode ser um crime, mas você está dizendo que foi fulano que fez, tem fortes suspeitas, mas não tem a materialidade delitiva, não tem a prova do crime. Então, prova, tá, do crime, a materialidade tem que ser concreta. 2, indício sem a suspeita, né, aquela aproximação precária da autoria. E indício também, tá vendo? Indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Indício, suspeita extrema e relevante sobre a possível autoria delitiva e sobre o possível perigo que aquele autor possa causar em caso de liberdade, tá? Então, não é uma nova hipótese
para que seja decretada a prisão preventiva, pois sim um aperfeiçoamento das condições vinculantes das 4 hipóteses. Então, vamos voltar aqui. Alguém admitiu, colega, obrigado. Então, vamos voltar para o nosso roteiro. Aqui já está atualizadinho. Aqui eu já fiz o Ctrl+C, Ctrl+V. Este brilho já está o Ctrl+C, Ctrl+V atualizadinho, né, do 312. Assim, a prisão preventiva deverá ser fundamentada quando decretada e para assegurar a garantia da ordem pública, a ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Eu não me lembro se já coloquei aqui embaixo, mas vamos falar um pouquinho delas, né? Essa nota da garantia da ordem pública é a nota que se reserva a cautelarizar o comportamento criminógeno daquele que faz da atividade delitiva a sua rotina habitual. É, aspas, o profissional do crime. É o ladrão habitual, é o traficante habitual, é o homicida que ele na verdade, pistoleiro de aluguel, né? Vamos usar esse termo, um termo até mais antigo, mas é aquele que pratica o homicídio mediante paga, né, por motivo torpe, os popularmente denominados justiceiros de aluguel, pistoleiros de aluguel, crimes para garantir a ordem econômica, que são crimes, né, que eventualmente praticados, que ofendem a ordem econômica, especialmente a lei do CAD, mas também aqueles que possam desestabilizar a ordem econômica nacional. Não se fala aqui de, por exemplo, um ladrão de banco. Um ladrão de banco, ele não desestabiliza a ordem econômica, mas um hacker que invade o sistema do Banco Central, ele pratica um crime contra a internet, dependendo de sua conduta, ele pode desestabilizar, dependendo do seu objetivo, ele pode desestabilizar a ordem econômica, digamos que seja para alterar alguma coisa no sistema do Banco Central a fim de reduzir drasticamente os juros ou desviar milhares de reais através de apropriação de valores irrisórios não verificáveis de imediato pelo sistema, enfim, qualquer conduta que venha a pôr em risco a ordem econômica da sociedade. Conveniência da instrução criminal, para mim, eu sempre observei, essa fala não é minha, quando eu falo assim, meu, né, parece que eu me apodero dessa, parece não, com certeza me apodero, me aproprio dessa fala, mas é uma apropriação direta, há de ser observada. A melhor doutrina orienta também neste sentido, que a conveniência da instrução criminal, ela deve sim ser nota, sem dúvida alguma, de hipótese que fundamente alicerce o decreto prisional cautelar consubstanciado na prisão preventiva. Entretanto, ela acaba sendo um grande conceito guarda-chuva. Então, essa conveniência da instrução criminal, ela não pode vir desamparada, desamarrada de especificidades que busquem relativizar o estado de liberdade, que é a regra de um acusado, o estado de liberdade de qualquer cidadão, que é a regra, a prisão pré-meritória, a prisão processual, é condição excepcionalíssima dentro da procedimentabilidade processual penal pátria, e a conveniência da instrução criminal, quando o juiz decreta a prisão por conveniência da instrução criminal, ele precisa apontar com minuciosamente o que do delito, da conduta ou do perfil subjetivo daquele acusado faz com que a instrução criminal veja-se ameaçada. Aquele acusado é um criminoso quanto mais que solto vai matar as testemunhas? Existe forte indício da probabilidade dessa conduta? Sim. Então, para a conveniência da instrução criminal. O acusado deve ser mantido preso preventivamente a fim de evitar que o mesmo continue dando ordens para o seu grupo criminoso, o que vai acarretar outros tantos crimes, segundo os elementos colhidos nos autos até aquele momento, sim.
Então, nós vamos estar diante de uma das hipóteses de decretação de prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Bom, a aplicação da lei penal, ela nota que se reserva cautelarizar o resultado do processo. Tá? É quando nós estamos diante de um delito supostamente praticado por alguém que supostamente praticado, porque eu estou considerando, inclusive na minha fala, o princípio de presunção de inocência, né? Mesmo que hipotético, mesmo que diante de... Estou aqui no álcool, peço perdão que dá aquela desconcentrada, mas é necessário, né? Vamos lá. Da aplicação da lei penal, a nota que se reserva a cautelarizar o resultado do processo penal diante dos fortes indícios de que aquele réu, que aquele acusado, não se submeterá à aplicação da lei penal caso condenado. É aquele réu que já tem histórico de evasão, é aquele réu que em condenações anteriores lhe foi deferido o PAD, né, prisão albergue domiciliar, na modalidade do monitoramento eletrônico, e ele arrancou lá a tornozeleira e não voltou, nunca mais foi visto, só quando foi preso de novo, né, que saiu numa benesse qualquer, estava cumprindo semi-aberta com benefício do extramuro, saía para trabalhar, tinha que retornar à noite, saiu um dia para trabalhar e não voltou, tá? Então, essa hipótese, geralmente a hipótese que se assenta àqueles que já têm algum currículo criminal, que já têm alguma anotação criminal, mas que isso não basta, só ter anotação criminal, mas que dentro, porque isso pode até favorecer que você descaracterize a nota da aplicação da lei penal. Já explico isso. Mas não basta só ter, mas geralmente que tem anotação criminal e que tenha histórico de apreensão por cumprimento de mandado de prisão, ou seja, ele não se entregou, ele não se submeteu ao crivo da instrução criminal, ele precisou ser capturado, ou que tem histórico de evasão de unidade prisional, ou que tem histórico de descumprimento de qualquer benesse em sua evolução, na evolução de sua pena, já falei da captura. Beleza? Ah, Léo, mas como? O histórico penal daquele indiciado, daquele acusado, pode favorecer ele no sentido de afastar a nota da aplicação da lei penal. Você imagina determinado acusado que começou a responder um processo solto, processo qualquer tipo, solto, começou a responder solto, se submetendo regularmente à instrução criminal, solto, foi condenado, recorreu, solto, perdeu o recurso, foi transitado em julgada a decisão, transitou em julgada a decisão. Só um minutinho, chegou. Obrigado, amor. Chegou o café da filha / secretária para poder me ajudar aqui com a parte do bocejo. Então, vamos lá. Então, transitou em julgado o processo pós-recurso e expediu-se mandado de prisão. E o que esse réu faz? Ele vai, por conta própria, em delegacia policial e fala, olha, pesa mandado de prisão contra mim e estou me apresentando para cumprir a pena. É feito um registro de ocorrência, dando conta do cumprimento de mandado de prisão. Na descrição tem um trecho do registro de ocorrência que o agente policial, o longa-manos do delegado que recepciona esse hipotético réu, esse hipotético acusado, apenado, ele descreve a conduta e ele descreve que ele não foi capturado, que apresentou-se espontaneamente no dia tal horas, dando ele mesmo conta do mandado de prisão, do número de processos e tudo mais. Isso tudo fica registrado. Você imagina que esse réu ele cumpre a pena dele, daqui a pouco ele vai preso por outro motivo. E aí o MP requer a prisão preventiva porque ele supostamente atrai risco à aplicação da lei penal. Você vai fazer a revogação da prisão preventiva dele, juntando essa documentação pretérita, demonstrando que ele não oferece risco à aplicação da lei penal. Por quê? Porque mesmo numa situação que favoreceria
a sua evasão, de modo que ele ficasse foragido, ele apresentou-se, ele se submeteu à aplicação da lei penal. Isso é muito difícil de acontecer. Eu só vi isso acontecer uma vez, tá? Eu advogo desde 2004, nós estamos em 2020, e eu só vi isso acontecer, meados de 2004, né? Mas eu só vi isso acontecer uma vez, tá? Nesses 15 para 16 anos de militância. Beleza. Sigamos. A estrutura da peça processual é simples, segue a ritualística estrutural de uma petição comum. Vocês vão ver, a petição é muito, muito simples. Eu coloquei aqui no finalzinho desse material, vocês podem ver aqui que o material está com 5 páginas, tá? Tem aqui todas essas explicações teóricas, tem a roteirização da peça e depois tem um caso concreto e uma peça para a gente trabalhar. Tudo hoje, tá? Por isso que eu estou falando assim um pouquinho rápido para a gente conseguir acoplar aqui no nosso tempo. Mas se precisar, levanta a mão, abre o microfone, Léo, para que eu não estou entendendo, volta um pouco, eu volto. Beleza? A estrutura da peça é simples, segue a ritualística estrutural de uma petição comum, e o diferencial desta peça é seu argumento. As medidas de liberdade seguem estrutura similar à estrutura que se apresentará a seguir. O cabimento ou diferenças que se estabelecerem entre as medidas de liberdade vão ser determinadas em razão da motivação ou peculiaridade dos decretos prisionais. O que eu quero dizer nesse parágrafo? Muito simples. Com este parágrafo, eu quero dizer que o esqueleto dessa peça processual, o roteiro dessa peça processual, endereçamento, referência processual, qualificação do acusado, advogado, fundamentação, verbo, nome da peça, vai, nós vamos ver isso tudo, vai ser o mesmo esqueleto de peça processual para todos os pedidos de liberdade, para todas as medidas de liberdade. E são essas aqui, ó, relaxamento de prisão no caso de prisão ilegal. Nós teremos a revogação de prisão preventiva, nosso modelo de hoje, no caso de prisão preventiva. Poderemos requerer uma revogação de prisão temporária, sim, no caso de prisão temporária, que não caiba liberdade provisória. Ou, se prisão por crime sem violência e ausentes os requisitos da preventiva, liberdade provisória com ou sem fiança, seguindo a regrinha do Código de Processo Penal. Beleza? Em todos os casos, isso é uma observação super importante, quando for peça simulada, peça de prova, em todos os casos você vai fazer um pedido alternativo para que, se diverso da revogação da prisão ou do relaxamento de prisão ou da concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, se diverso for o entendimento do magistrado, que seja concedida medida cautelar diversa da prisão como medida de justiça. Tem o exemplo aí, vou colocar. As medidas cautelares diversas da prisão estão previstas no artigo 319 e seus incisos do Código de Processo Penal. Tá? Ele teve uma reforminha, tá? Ele falava da prisão administrativa, mas isso já faz tempo. A reforma de 2011, que foi a grande reforma, a grande mais recente reforma no sentido de prestígio de um sistema, de um pensamento mais garantista, né, que mais linkado lá com a natureza mais primária de um processo de procedimentos cortado, né, transversalizado por procedimentos pautados no acusatório, foi a reforma de 2011, em que o momento no qual surgiram diversos livros onde se falou a nova prisão cautelar e diversas notícias que davam conta de que aquela nova prisão cautelar seria excepcionalíssima, e aí teve uma grande polêmica na época, falando que as cadeias se esvaziariam, e não é o caso, né? Não é lei que esvazia a cadeia, são políticas públicas de segurança pública, políticas públicas penitenciárias, políticas públicas preventivas. É isso que esvazia, às vezes até de saúde, dependendo do país que você tomar por análise. Não estou fazendo nenhum posicionamento político, entretanto, é um posicionamento oportuno do que eu, como os doutrinadores que costumo ler, é o posicionamento técnico habitual, da melhor doutrina, de que o que resolve o problema prisional não é legislação mais branda ou mais dura. Não adianta, flexibilizar não vai esvaziar a cadeia, endurecer as regras prisionais ou penais, processuais penais ou materiais penais, não esvazia a cadeia. Em teoria,
o que faz com que se diminuam os índices de criminalidade e, eventualmente, se esvaziem as cadeias, não por evasão ou liberdades indevidas, mas por inocorrência de crime ou melhor tratamento procedimental, seriam políticas públicas de segurança pública, penitenciárias, preventivas. E dentro do gênero preventivas encontrar-se-iam espécies, em princípio, as políticas preventivas de saúde e educacionais. Beleza, mas isso é uma outra matéria que eu acredito seja melhor tratada em uma disciplina de criminologia. Dito isso, analisemos o artigo 319 brevemente, né? As primeiras linhas são medidas cautelares diversas da prisão, comparecimento periódico em juízo no prazo e condições fixadas. Eu já tive cliente que precisava aparecer em juízo de 3 em 3 meses para justificar suas atividades, e já tive cliente que precisava de 15 em 15 dias. Então, esse período mencionado no inciso 1º vai depender muito do caso concreto. Proibição de acesso e frequência a determinados lugares, circunstâncias relacionadas ao fato, determinados bares, proibição de frequência a um campo de futebol, a determinados jogos, proibição de manter contato com determinada pessoa, de proibição de ausentar-se da comarca, determinação de recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de essa é muito comum, de função pública ou de atividade econômica ou financeira, e por aí vai. Recomendo que deem uma olhada nessas hipóteses. Vamos terminar aqui, né? Estamos acabando. Internação provisória do acusado na hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, fiança nas infrações que o admitirem, e monitoração eletrônica é menos comum em prisão cautelar, é mais comum em prisão pena, substituindo-se o albergue domiciliar, substituindo-se o albergado, o regime aberto, pelo albergue domiciliar monitorado, né? Isso é uma questão de políticas públicas, para conseguir se instrumentalizar aí o cumprimento dessa pena, mas enfim, tá? O que nós não devemos confundir. Tá? Digo isso porque, eventualmente, você, como advogado, como estudante de direito, fala: mas a lei é ineficaz, o cara estava lá de semiaberto e já está de tornozeleira. Está de tornozeleira porque existem poucas unidades prisionais para cumprimento de regime aberto, elas estão hiperlotadas, não tem condições do Estado tratar desse contingente, e a solução rotineiramente praticada é substituir-se o regime aberto, onde esse apenado trabalharia durante o dia e recolher-se-ia novamente à noite, como parte do seu processo de ressocialização, pelo monitoramento eletrônico, onde ele precisa trabalhar, precisa ter atividades produtivas justificadas sazonalmente na casa de albergado, mas ele vai dormir na casa dele, ele vai comer a comida dele, ele não vai ficar ali, né, na unidade prisional de aberto estatal, né, na casa de albergado. Isso aí são outras questões. Bom, no momento estamos tratando da medida prática de pedido de liberdade, então vamos seguir. Teremos, portanto, o seguinte roteiro para elaboração de peça processual, aquele roteiro de peça simples. Endereçamento: a peça é dirigida ao juiz que decretou a prisão. Vou pedir a liberdade do cara que decretou. Se ele negar, ele vira autoridade coatora, vamos fazer habeas corpus. Eu adiantei a matéria do habeas corpus, está no videozinho da aula passada. Tá gravadinho, está lá no portal. Essa informação geralmente vem explícita no caso concreto que servirá de base à peça. Referência processual, que é a indicação do número do processo ao qual é dirigida a petição, daí questão de formalística da peça técnica. Qualificação do requerente: o requerente é o nosso cliente, é o preso, aqui deve-se fazer a qualificação minuciosa daquele que carece de concessão de medida liberatória, em outras palavras, do cliente. Faça a qualificação com olhos aos elementos do 319.2 do CPC, aquela qualificação em 8 elementos: nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço eletrônico e endereço completo. Se o caso concreto trouxer mais algum elemento, indique esse elemento ipsilíteres, né, em todas as suas letras. Menção de advogado sem endereço completo é um item que, na prática, no dia a dia, a gente geralmente não informa ali endereço completo na parte preambular da petição. O preâmbulo lato sensu é o momento onde fazemos a qualificação e indicamos outros tantos elementos. Aquele momento logo antes de mencionar aquele parágrafo que fica imediatamente anterior ao nome iuris, a nominação da peça processual.
Entretanto, nos gabaritos do exame de ordem, seja de que área for, a menção ao advogado vinculado ao constituinte e seu endereço completo vem como item de avaliação na maior parte dos padrões definitivos de resposta de praticamente todas as áreas de concentração do exame de ordem. Então, não deixem de mencionar o advogado. Fundamentação, deixa eu complementar aqui para que vocês não confundam, da peça processual, ou seja, onde aquela peça está prevista na legislação pátria. No nosso caso, revogação de prisão preventiva está lá no 316. O juiz poderá, de ofício, a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Verbo adequado é o requerer. Nome da peça vai ser... Eu coloquei o resuminho, né? Porque eu já fiz uma tabelinha aqui em cima, tá? Por isso eu coloquei ele só sigla aqui, ó. Tá? As medidas de liberdade. Então, vamos lá, ó. Nome da peça. Se for prisão preventiva, revogação de prisão preventiva. Se for temporária, revogação de temporária. Se for cabível, crime sem violência, e dentro lá das hipóteses da liberdade provisória, vou requerer liberdade provisória com ou sem fiança. Se for prisão ilegal, relaxamento de prisão. Depois partiremos para os fatos e os fundamentos jurídicos. Por que você não falou nada dos fatos e fez 3 observações no fundamento jurídico, Léo? Porque a macete nós juntamos lá, fazendo de uma vez só. Dos fatos e fundamentos jurídicos. Ou no mérito. Por quê? Porque dos fatos é aquele macete. Breve síntese do caso concreto. Pego o caso concreto, a questão de prova que me é apresentada, faço um resuminho dela em no máximo 2 parágrafos. E depois eu abro um parágrafo, geralmente, pelo menos um parágrafo, para narrar, para argumentar cada uma das teses esposadas, cada uma das teses às quais vincularei o meu argumento. Certo? Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro na dica, depois eu explico quando estiver lá na petição. Os fatos e fundamentos jurídicos são 2 tópicos diferentes de peça processual, separadinhos aqui, tá? 8 e 9, que funcionam em conjunto. Então, é melhor colocar dos fatos e fundamentos, dos fatos e fundamentos lado a lado e depois fazer meu texto. Por quê? Se eu fizer diferente, pode ser que eu perceba no exame de ordem que depois de falar dos fundamentos, eu esqueci de escrever alguma coisa nos fatos. Aí não vou ter espaço, que deixei uma linhazinha só, e vai bagunçar a minha peça. Se eu colocar um item do lado do outro e dali para frente eu vou cair matando fazendo meu texto, bonito ou feio, grande, comprido, curto ou não, mas é meu texto e ele é completo e é técnico. Eu, por lapso, deixei de perceber alguma informação que deveria ter sido percebida no início de elaboração da peça processual, ou seja, lá na breve síntese do caso concreto, percebi lá quando estou terminando os fundamentos, em tempo. Esclarece que tudo só se deu em razão de que o fulano foi preso na hora que buscava isso, que não desmerece a tese esposada nos autos, fazendo-se necessário ser julgado da seguinte forma: você faz uma ginástica ali com a sua caneta, mas você não perde o ponto no exame de ordem, você não deixa nada para trás. A ideia é não perder nenhum décimo. Se você conseguir gabaritar o exame de ordem, se você conseguir chegar perto do gabarito do exame de ordem, dos 5 pontinhos, você chegou perto, não vamos para o 100% não, tá? Eu sei da insegurança, eu sei da ansiedade que todo mundo passa. Isso aconteceu comigo no finalzinho de 2003, quando fiz meu exame de ordem, e não vai deixar de acontecer daqui a 10 anos, pelo menos enquanto tiver exame de ordem. Você pode estar seguro do que vai fazer, mas vai bater uma insegurança, vai bater um medinho, e você, de repente, vai perder 2 décimos ali, porque dormiu no ponto, não tem problema, mas o importante é diminuir o risco desse prejuízo. E se dos 5 pontos da prova de peça processual, se você conseguir garantir 4 dos 5 pontos, você garantiu 80% da prova, da questão de prova, 40% do todo da prova. Você vai precisar de muito pouco para avançar, e não avançar para a próxima fase, para avançar nessa avaliação, conseguindo pegar aí os seus, a sua pontuação e ser habilitado para pegar a sua carteira. Sigamos. Nos fatos, como já dito, nós devemos fazer uma breve síntese do caso concreto,
narrando o ocorrido de maneira isenta de eventuais juízos de valor. O macete é fazer um resumo da questão a ser respondida, tomando cuidado de não atacar o direito do seu cliente. Nos fundamentos, devemos argumentar as razões pelas quais deverá o juiz conceder a liberdade, ou seja, revogar a prisão preventiva do cliente, ora requerente. Assim, se o argumento prisional é a aplicação da lei penal, esclareça que ela não se vê ameaçada, pois o requerente tem, por exemplo, endereço certo à atividade laborativa lícita. Se o argumento for garantia da ordem pública, esclarece que ele não é um criminoso quanto mais, que ele não faz parte de associação criminosa, quadrilha e bando não se usa mais, que ele não faz parte de organização para tráfico de drogas, que ele não age em conluio, que não é um golpista habitual. Você informa essa questão. Se for para a garantia da ordem econômica, demonstre que a conduta dele não ofende a ordem econômica, ou se ele estiver inserido dentro de uma associação criminosa que concorreu para a prática delitiva que ofende a ordem econômica, esclarece que a conduta narrada na denúncia, supostamente praticada pelo teu cliente, isoladamente não contaminaria, não prejudicaria, não poria em risco a ordem econômica, não se justificando a prisão do mesmo. Você imagina que é um crime de hacker que ofende a ordem econômica e tal, e o teu cliente é o cara que o serviço dele era... Ele era o laranja. Ele era o cara que emprestou o CPF para receber o dinheiro roubado. Ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Ele pegava 10% ao final. Não sabe nem o nome todo dele direito, não sabe. Entendeu? Ele é aquele cara completamente ignorante de toda a intercrimes, ignorante da intercrimes. Ele cara com muito pouco conhecimento da dinâmica do delito que está sendo imputado, da dinâmica total. Ele não tem aquele conhecimento, aquele domínio total do fato. Então, você consegue argumentar, né, para ele. Conveniência da instrução criminal é mais delicado, né? Vai depender muito do caso concreto para você desmontar, mas o macete é que conveniência da instrução criminal é uma hipótese com dois braços. Você diz que é conveniência da instrução criminal, mas ela sozinha não se explica. É tipo uma norma penal em branco. Não é norma penal em branco, tá? Não é. Eu só estou dando um exemplo. Mas é uma hipótese que ela depende de complementação. Norma penal em branco é outra coisa. Quando eu tenho um tipo penal que diz assim, risco de contágio por moléstia venérea. O que é a moléstia venérea? Precisa ser complementado por uma normatividade do Ministério da Saúde que vai dar uma lista do que é a doença venérea. Né? Porque pode ter HIV, você pode pensar que é doença venérea, mas não é. Não está como doença venérea na normatividade do Ministério da Saúde. Está como doença grave, não doença venérea. Então isso vai mudar. Isso é norma penal em branco. Eu só estou aproveitando a ideia da norma penal em branco para que nós tenhamos em mente que aquele requisito ali da conveniência da instrução criminal, ele precisa ser complementado pelo juiz. Sim, a prisão é necessária por conveniência da instrução criminal. Por quê, excelência? Por este motivo. E geralmente, quando isso vem numa prova, a esse motivo que se acopla no Instituto da Conveniência da Instrução Criminal, vai ter algo dentro do caso concreto que vai desmerecer, que vai enfraquecer esse argumento motivador da conveniência. O macetinho é esse, tá? O caso concreto sempre terá, aí fica a dica aqui, né? Uma vantagem, uma qualidade do requerente e cliente que servirá de base para a argumentação. As medidas cautelares diversas da prisão, vou abrir ali um parágrafo para justificar alternativamente, veremos, já foi comentado. Os pedidos são simples e geralmente os mesmos. Houve MP, revoga a prisão, expede alvará ou substitui por 319. A substituição 319 que a galera esquece de pedir total, direto. Bom, quando estiver fazendo os pedidos, é fazer uma releitura da peça. Depois partiu o fechamento, termos em que pede deferimento, local, data, DV, OAB, acabou a tua peça, acabou a tua petição, beleza? Tá tudo aqui indicadinho. Então, vamos partir aí para o modelo de peça processual e caso hipotético que eu compartilho por oportuno com vocês. Antes de mais nada, deixa eu voltar aqui à nossa tela principal para saber, alguém precisa pedir a palavra, alguém precisa pedir a palavra, alguém precisa fazer alguma pergunta. Tudo tranquilo até aqui? Beleza, então, no final do nosso encontro de hoje, a gente abre oportunidade para
para que vocês peçam da palavra novamente, se quiserem, por qualquer motivo que o seja. Vamos dar continuidade. Hoje tá mais rápido, né? Hoje está mais... Deixa eu só aqui guardar a carinha de vocês, que eu preciso fazer um Ctrl+C. Daqui a pouco eu falo com vocês sobre isso. Vamos lá. Revogação de prisão preventiva. Tício foi preso... Aqui é um caso hipotético, tá, gente? Como se fosse uma questãozinha de prova bem simplificada. Tício foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. O flagrante foi regularmente convertido em prisão preventiva pelo juízo da primeira vara criminal da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, sob fundamento de que o mesmo oferece risco à aplicação da lei penal. Então está aqui, ó, o fundamento da prisão preventiva. Penélope, mãe de Tício, lhe procura para que, na qualidade de advogado, requeira a liberdade do mesmo junto ao juízo que decretou a prisão. Olha a dica do endereçamento, né? Para tanto, ela lhe entrega cópias autenticadas do comprovante de residência em nome de Tício, da carteira de trabalho do mesmo, assinada pela empresa Alfa Eletrônicos Limitada, como auxiliar administrativo. Já disse aí qual é a profissão dele, já dá para eu melhorar ali a qualificação, né? Ser mais específico. Desde janeiro do corrente ano, Tício foi encontrado com 1 grama de cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha. Então, como que vai ficar? Sumiu, eu tinha escrito aqui. Modelo de petição. As malcriações do Word, né? Modelo de petição. Então, como é que vai ficar aí o nosso modelinho de solução para esse caso concreto? Endereçamento: excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, primeira vara criminal da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, hipótese que foi claramente prevista dentro do caso hipotético narrado, né, simulado. Processo número é a maneira como nós fazemos a menção à referência processual, utilizando-se de reticências. Se não tem a informação dentro do caso concreto, não inventa, usa reticências, se não perde ponto. Na primeira prova eu não tirei ponto por isso, na segunda prova eu preciso beliscar ali uns décimozinhos, tá? Eu espero uma prova, uma AP2 com... São 44 inscritos na turma com 44 gabaritos, tá? Se eu precisar beliscar um pontinho, foi sem querer, mas vocês ainda tem lá um pontinho lá da palestra, tá? Que eu prometi para vocês que daria aquela força. É a instrumentalização do... Pô, professor, meio pontinho só para me ajudar, tá? Não é... A palestra não foi avaliação oficial, tampouco obrigatória, tá? Foi uma sugestão e eu disse que aquela ideiazinha do meio pontinho para ajudar... Cadê a palestra? Assistiu? Assistiu. Meio ponto, eu te ajudo, fica tranquilo. Mas mesmo quem não assistiu a palestra vai fazer prova valendo 10, tá, gente? A palestra não foi obrigatória, a palestra era opcional e o que eu posso fazer é meu turno para ajudar, é aquela forcinha do meio pontinho da ideia na palestra. Tício, que é o nosso herói aí, nacionalidade, tá vendo? Tem que fazer a qualificação dele sem inventar, então eu coloco. O que entra aqui? Brasileiro? Mas eu não sei a nacionalidade, não está descrito, então eu coloco nacionalidade, reticências, Estado Civil, reticências, auxiliar administrativo, não precisa de reticências, RG, CPF, endereço eletrônico, endereço completo, representado por seu advogado. Não tem nome de advogado lá, reticências, não coloque o seu. Com o escritório situado no endereço, tem endereço lá? Não, endereço completo, reticências, vem com maior respeito à presença de Vossa Excelência. Olha a fundamentação da peça processual que nós lemos, 316 do CPP. Requerer revogação de prisão preventiva, pelos fatos e fundamentos que a seguir apresenta. Coloquei aqui uma apresentação dos fatos e fundamentos. Beleza, vou até colocar para a linha de baixo, porque eu sei que tem uma galera que gosta de imprimir, e aí vai ficar mais bonitinho, né? Iniciar os fatos e fundamentos na folha seguinte. O requerente foi preso... Olha, aqui, ó, esses dois primeiros parágrafos, o primeiro parágrafo em especial, eu estou fazendo o quê? Síntese do caso concreto. Vocês vão ver que é praticamente Ctrl+C, Ctrl+V do caso concreto. Praticamente não. É, em grande parte. Tá? Que é para que isso fique bem consignado. O requerente foi preso em flagrante... Então, flagrante delito, né? Só ficou um pouquinho diferente. Em flagrante delito, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, o flagrante foi regularmente convertido em prisão preventiva pelo juízo da primeira vara criminal da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, sob o fundamento de que o autor, antes que o suposto autor ofereceria
Nossa, ofereceria risco à aplicação da lei penal. Vamos chamar a atenção para essa aplicação da lei penal, para o juiz enxergar ele com mais facilidade. A gente está combatendo esse tema. A prisão preventiva é descabida. O requerente não tem interesse em evadir-se ou em frustrar, de qualquer forma, a aplicação da lei penal. É cidadão trabalhador, tem lá a carteira de trabalho dele, é primário, mãe dizendo ele falou isso, e tem bons antecedentes, além de exercer atividade laboral lícita, certa e estável, conforme farta a documentação que instrui o presente pleito. 3 documentos, mas para mim passou de 1 é fato, tá? Não tem problema não, não é inépcia e não é deslealdade. Diante do narrado, deve ser revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do requerente. Percebam que ficou bem simplesinho, porque no nosso caso hipotético, que é bem curtinho, eu trouxe só uma hipótese. Né? O juiz decretou a prisão preventiva só na aplicação da lei penal. Geralmente, na prática, os juízes decretam para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. Geralmente, esses 3 elementos têm. Só a garantia da ordem econômica, que é bem mais específica. E, de mesma forma, costuma ser em provas. Tá? Aqui vamos partir para o argumento do 319, né, informando que, no outro giro, caso diverso seja o entendimento do ímpeto magistrado, o que nós admitimos por amor ao debate, requer seja a prisão preventiva substituída por medida cautelar diversa da prisão, observadas as características subjetivas do acusado e a dubiedade objetiva da conduta que por muito bem poderia amoldar-se ao delito de uso, vamos completar, de uso de entorpecente, que é isento de violência em seu tipo, o que requer, alternativamente, desde já, o que está requerendo medida cautelar diversa da prisão. Os pedidos como ficarão? Acho que tem espaço a mais aqui, não, entre linhas mesmo. Então, os pedidos, aqueles 4 no macetinho. Chama o MP, revoga a prisão, expede alvará. Esqueci o 4? Até um negócio que não é revogação da prisão, mas pelo menos o cara vai para casa. É substituição. Pede a substituição do 319. Requer seja intimado o MP para manifestar-se aos termos da presente, interesse público por evidente dos processos penais. Seja revogada a prisão preventiva do requerente, pedido principal. Pedido acessório, seja expedido alvará de soltura em favor do requerente. E pedido alternativo, seja alternativamente deferida a medida cautelar diversa da prisão, conforme 319 do CPP. E o juiz vai ver, tem 9 incisos lá, ele vai 1, 2, 3, 4 incisos, todos os incisos. O importante é substituir a prisão do nosso cliente. Partiu o fechamento, termos em que pede deferimento, local está informado na peça, Rio de Janeiro, data não está reticências, advogado não está reticências, OAB UF reticências, não coloca esse UF, não coloca RJ, não coloca MG, não coloca DF, não coloca RO de Rondônia, não inventa. Inventou, o avaliador do exame de ordem pode entender que você está tentando identificar a tua peça e zerar a tua prova, não corra riscos. Beleza? Dito isso, gente, esse foi aí o nosso conteúdo do encontro de hoje, viram? Falei assim rapidinho, hoje o encontro passou até mais rápido e ficamos mais tempo falando, né? Iniciamos de maneira mais breve, mas eu particularmente imagino que esse conteúdo tenha sido projetado aí para vocês, né, de boa maneira, que tenha sido apreendido. Preparei esse Word aí com todo carinho, toda consideração por vocês. Eu peço perdão por não ter timbrado esse documento de Word, como manda a regra institucional. Entretanto, ainda bem, não tive problemas com o meu equipamento na turma de vocês semana passada, nem nas semanas anteriores, tivemos um semestre tranquilo, mas eu tive um problema de queda de energia aqui em casa e tive que substituir a minha máquina, tive que substituir o computador. Então, os timbres e alguns detalhes que eu utilizaria para que esse documento ficasse mais bonitinho, né, no padrãozinho institucional, eu no momento estou sem, vou baixar ainda, por isso peço a vênia, por esse documento está bem cru, mas, enfim, eu preciso justificar essa questão. Deixa eu encerrar aqui a gravação.